Se tem uma palavra que entrou no vocabulário corporativo nos últimos anos, ou um conjunto de palavras, foi inovação e transformação digital. Mas por que e como de fato ser efetivo nesses temas quando se trata de vendas e marketing? No programa de hoje, nós vamos bater um papo exatamente sobre isso com Alexandre Cezília, diretor de vendas do Burger King. Dispensa apresentações, né? Mas para seguir o script aqui, né? Uma das maiores redes de fast food do mundo e também mentor da Endeavor no tema de inovação. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The For Sales Company, divulgado toda terça às 19 horas, simultaneamente, tanto no YouTube quanto em mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar, nada mais elegante e necessário do que dar muitíssimas boas-vindas aqui ao nosso convidado de honra de hoje. Como é que você está, Alexandre? Tudo bem? Animado? Super animado. Primeiro, muito obrigado pelo convite, viu? Imagina, um prazer enorme aí estar te recebendo. Como é que você está, Lius? Tudo certo bem? Também, tudo certo, Rodrigo. Muito empolgado. Eu tô lembrando aqui, Alexandre, que a gente já recebeu o Ariel Grunkraut, que agora há pouco eu vi que ele saiu do Burger King, né? Mas a gente foi um convidado nosso no Grandes Carreiras, né? Foi super bacana. Na verdade, ele não saiu, tá? Ele virou CEO aqui da nossa empresa. Ah, é? Então, confundi na leitura do LinkedIn dele aqui. Entendi. Que mudou, assim, a marca fez uma mudança, a gente era Burger King Popeyes, e agora a gente criou uma holding, né, chamada, uma casa de marcas, onde a gente mudou a nomenclatura da empresa, agora chamada Zamp. Olha só. Ah, que legal. E dentro da Zamp, a gente tem tanto Burger King quanto Popeyes aqui no Brasil. Ah, perfeito, está esclarecido. Bom, mas enfim, eu ia mencionar que a conversa com o Ariel foi muito boa, então eu aposto que a conversa com o Alexandre aqui também vai ser excelente. Inclusive, para quem quer ver esse outro conteúdo, é um outro programa que a gente tinha no passado, né, Leus? Que era sobre grandes carreiras, como fazer uma grande carreira. É só procurar no YouTube da For Sales ou nas principais plataformas de podcast, que também está lá, né? Perfeito. Muito bem, agora antes de entrar no assunto de hoje, é legal mencionar que esse programa chega até você com oferecimento da The For Sales Company, holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar, selecionar e acelerar carreiras de vendas e marketing, que dentre suas empresas mais conhecidas tem a própria For Sales, né, que leva o nome da holding junto, consultoria de Executive Search especializada exclusivamente em recrutar e selecionar média e alta gestão de vendas e marketing, que inclusive é uma das maiores recrutadoras desse perfil de vagas na América Latina, se não a maior, né? E os seus jobs aí de Artec, que tem revolucionado a forma que as empresas recrutam grandes volumes de vaga de base de pirâmide comercial, e os seus Careers, que é uma aceleradora de carreiras de vendas e marketing. Bom, agora indo para o que interessa, né? Alexandre, para dar o tom aqui, né, dar um pontapé inicial, como que a inovação e a transformação digital podem de fato ser usadas para melhorar a eficiência das equipes de vendas e marketing? Só para dar um pano de fundo aqui. Legal. Excelente pergunta, assim. Acho que vale, né, como o nosso público é um público muito diverso, começar dando um ponto de situação do que é essa transformação digital, para depois falar como é que ela pode ser utilizada, né? A transformação digital é um movimento tecnológico e cultural. Então, muitas empresas, às vezes, não olham para um desses dois eixos, né? E por que ele acontece hoje em dia? Com a evolução da tecnologia nas últimas décadas, a gente consegue hoje ter muito mais acesso a dados. Você pega no passado, por exemplo, inteligência artificial, que todo mundo fala hoje em dia, ele é um conceito da década de 60. Só que com o maquinário que a gente tinha, processamento de dados, não era possível a gente poder aplicar a inteligência artificial naquele momento. Com o passar do tempo, evoluindo a tecnologia, hoje em dia a gente tem altos processadores de dados e a gente consegue ter uma granularidade de informação muito grande. A gente consegue, por exemplo, ter tudo isso em detalhe. Isso permitiu a gente avançar também com tecnologias e hoje gerar o que a gente chama de transformação digital, que é o uso
novas tecnologias de forma acelerada para transformar a sociedade de maneira geral, né? E dentro da companhia, isso vem, quando a gente fala de cultura, com um novo mindset. Por que um novo mindset? O pessoal normalmente pergunta. Porque agora tudo é muito mais rápido, a velocidade da mudança é muito mais alta, muito maior, né? A gente precisa estar sempre em constante mudança. E assim, então esse é o contexto da transformação digital, né? E agora, entrando na pergunta de fato, né, sobre melhorar a eficiência de equipes de vendas e marketing, ela está muito inserida nesse contexto, né? Marketing é uma matéria que olha muito comportamento de cliente, comportamento de consumo. Então, hoje, a quantidade de dados que a gente tem, a gente chama de hiperpersonalização. Eu consigo saber o consumo que cada pessoa tem e hábitos dela, e consigo fazer a gente chama de modelo de predição. Com isso, por exemplo, né, para dar só um dos exemplos, eu consigo tentar antever aonde a pessoa tem mais consumo, potencial de consumo. Isso é muito fácil hoje em dia de entender quando você acessa a mídia social. Você vai lá, acessa seu Instagram, por exemplo, e no Instagram você acessou e clicou em algumas coisas. Você está mostrando que você gosta daquele tipo de conteúdo. Automaticamente, tem um processo por trás, uma máquina, que é o machine learning, que vai aprendendo o seu hábito de consumo e começa a te fornecer mais coisas sobre aquilo. A pessoa fala, caramba, agora eu estou vendo, falei que queria viajar para a Europa e agora aparece um monte de passagem para mim na Europa, mas ela pesquisou Europa no Instagram e aparece no Google. A gente acaba tendo esse tipo de contato, por quê? E agora você consegue fazer oferta personalizada, muito diferente de décadas atrás, que a gente não conseguia. Esse é um dos exemplos, né? E isso funciona muito para ajudar as ofertas em equipes de vendas, tanto no conhecimento do cliente, quanto na aderência do que você vai oferecer, por exemplo. Fantástico, fantástico. Daria talvez para a gente afirmar que está disruptando inúmeras formas de vender e de fazer marketing na maioria dos segmentos? Daria para fazer uma afirmação dessa? Assim, disruptar é um termo que está muito na moda, né? Assim, eu posso dizer que a gente está hiperpersonalizando, que eu costumo dizer. Por quê? Porque você consegue entender o hábito de consumo de cada um individualmente e fazer uma oferta personalizada. De fato, é uma grande disrupção quando a gente olha a década de 80, onde você fazia mídia massiva em televisão. Alguns que se identificavam. Agora não, agora aonde você estiver, e você anda com o celular o tempo inteiro, você acaba tendo contato com esse tipo de informação e é personalizada. Então, você não vai ver, se você é vegetariano, você vai ver cada vez menos coisas sobre carne, né? Então, existe esse processo que tem evoluído constantemente. Fantástico. O Alexandre, conta uma coisa pra gente aqui, né? Na tua carreira eu vejo que você passou pela Votorantim, pela Suzano, né? Agora você tá no Burger King e tu tem esse papel de mentor na Endeavor, né? Certamente você se conectou com diferentes segmentos, diferentes perfis de clientes, categorias de produto nesse ambiente de transformação digital, né? Eu percebo que o consumo B2C, né, é aquele que está mais avançado nessa customização, né, de ofertas por meio dos dados, né, e de informações que vêm do digital. Mas eu tenho a sensação de que outros segmentos nem tanto, né, ainda não conseguiram atingir isso, né? É uma percepção correta? Se sim, né, quais segmentos que você está vendo que ainda tem muito espaço, né, para se trabalhar o ambiente de transformação digital dentro das empresas? Pô, excelente pergunta, assim. Eu acho que tem espaço aqui, especialmente no Brasil, praticamente muito espaço em muitos segmentos, assim. Por mais que a gente tenha evoluído, ainda a gente está no primeiro passo. Se você pega, por exemplo, indústrias, as indústrias começaram a usar a transformação digital em todo o seu processo de fábricas, por exemplo, recentemente, nessa última década, assim, de forma muito personalizada, de forma a entender, a otimizar custo, que é onde uma planta industrial existe. Se você olha para a parte de consumo, essa parte que eu falei de hiperpersonalizar é só o começo, porque você começa a ver a criação de super apps, super aplicativos, a condução aí de abordagens diferenciadas usando chatbot, está muito começando. Isso serve para qualquer indústria hoje em dia, né? Então, você pega indústria, normalmente, que tem o B2C, em geral, ela tem mais força, estava mais avançada em questões ligadas ao cliente.
personalização de vendas, leitura de mercado, porque é muito dinâmico, né? Você tem que mapear a concorrência, mapear o que está acontecendo. E se você pega para o lado mais B2B, está mais avançado, o que a gente chama de modelos preditivos para as coisas de máquina. Então, você pega a fábrica, manutenção de fábrica, né? Quando é que o equipamento vai parar? Você consegue predizer, fazer um modelo preditivo, aquela máquina deve precisar de uma manutenção daqui a um ano. Então, acho que para cada cada tipo de empresa, você tem um nível evolutivo, né? De forma que todos ainda têm muito espaço para andar, principalmente no mindset de cultura dentro das empresas. Fantástico, fantástico. Isso eu notei que também na primeira resposta dele, eu queria que tu comentasse um pouquinho mais, Alexandre. Você falou do aspecto tecnológico e cultural, né? Fala um pouco mais do aspecto cultural pra gente, né? Como isso se manifesta, né? Especialmente em grandes organizações que são mais rígidas ou que para se desdobrar todo um novo comportamento, uma nova estratégia, requer passar por muitas áreas, muitas pessoas, né? Assim, esse é um tema que, às vezes, as empresas demoram para se atentar. E ele é um tema, talvez, até mais relevante que a tecnologia, porque a tecnologia é meio. No fundo, quem faz são as pessoas. É meio que um jargão, mas não tem como fugir disso, assim. Até para automatizar as questões, são as pessoas que fazem. E a cultura é muito importante, porque esse novo mindset, ele requer a gente rever questões de decisão da companhia. Então, muitas empresas ainda são muito burocráticas para tomar a decisão. E a tomada de decisão são vários níveis de tomada de decisão. Com o advento da tecnologia, da transformação digital, você tem que criar produtos e testar muito rápido. São microtestes que você para não investir muito dinheiro, não ficar perdendo. Nesse processo, não dá para você ficar pedindo para validar a decisão com uma cadeia muito grande. Então, o que as empresas que têm esse mindset começam a dar mais autonomia para pequenos testes em grupos com maior autonomia, com muitas áreas envolvidas, são grupos multifuncionais, começam a gerar mais decisões sobre uma parte da cadeia, eles vão tratando soluções e testando. E à medida, antes de escalar, aí sim, você tem que ter um grau de validação maior. E as empresas, em geral, têm dificuldade de mudar esse mindset, porque um analista vai falar com o diretor, um coordenador vai falar com um gerente, como é que vai ser esse processo dentro de algumas empresas? Para cada um, isso é um pouco mais difícil ou mais fácil, porque tem uma integração muito maior entre áreas, dada a velocidade de decisão que a gente tem que ter. Perfeito, perfeito. Já deu um caminho aí. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Antes de entrar nos comos e ok's, né, da inovação e transformação digital para vendas e marketing, que é nosso desafio aqui, eu queria te pedir para contar um maior case de inovação e transformação digital em que você já participou ou que você já teve contato, academicamente falando, e que tenha um viés de vendas e marketing, quer dizer, para a gente dar o tom aqui de quão longe que é possível ir tendo êxito na execução dessa temática, né? Olha, são muitos cases bacanas, mas como você falou do que eu participei, eu tive a oportunidade de atuar como head de transformação digital na Suzano. Foi uma experiência muito bacana. Lá a gente começou a transformação digital do zero, né? Não tinha nada. Eu costumo brincar dizendo que as pessoas não sabiam se era para comer ou passar no cabelo, né? É tão diferente que é um número, uma indústria centenária, que era, né? Hoje a Suzano é uma referência não só nacional, mas internacional de boas práticas, tanto em transformação digital como inovação aberta, ganhando prêmios aí, sendo uma das principais indústrias do Brasil em inovação aberta, por exemplo. Mas voltando no ponto que você comentou, da parte do exemplo, em vendas, pegar um exemplo específico. Em transformação digital e vendas, eventualmente, quando a gente trabalhava lá, a gente mapeou a parte da cadeia do cliente. Então, você começa a entender, a Suzano é uma empresa que era B2B, e você tinha que entender como é que era o comportamento desse cliente, como é que ele comprava. Então, a gente fez um processo de estudo do perfil desse cliente, a jornada de compra desse cliente, e simplificou essa jornada a partir do e-commerce, onde a gente ligava estoque, potencial de consumo e perfil do cliente. Então, toda vez que você me ligava, por exemplo, eu sabia que você queria comprar o produto A, tá? E aí custava R$10. Mas eu tinha um produto B no estoque que ele ia vencer.
E aí o que eu fazia? A gente montava um processo de falar, poxa, esse cliente tem mais propensão a comprar esse produto, oferece para ele com 5% de desconto. Então, você cria um modelo que vai aprendendo, né, como chama de machine learning, que ele vai falando, e um modelo de predição que vai predizendo o seu comportamento e vai trabalhando as duas pontas. E aí oferecer para você um produto que reduzia o meu estoque e maximizava a minha margem de acordo com cada um dos clientes, porque eram muitos SKUs para trabalhar. Isso se dá em outros mercados também, né? Isso está me lembrando bastante da entrevista que a gente fez com o Daniel do Salesforce sobre o futuro do CRM, onde a gente fala, ele traz essa questão do CRM virar esse local de predição de demanda, né? Verdade. Então, para quem não viu esse episódio ainda, é muito bacana para se aprofundar nisso que o Alexandre está trazendo aqui, esse case, né? Sim. Como que o CRM pode ajudar também. Alguns já têm algumas ferramentas disso, né? Alguns... acho que é muito do que você falou, né? Desenvolvimento próprio, porque tem pouca coisa pronta nesse sentido, mas já está começando a se ver alguns frameworks de predição de demanda, de cross-sell, upsell, né? Já tem alguma coisa acontecendo, né? Mas... Tem uma parte muito importante, assim, que é a decisão do que você desenvolve em casa e o que você compra que tem no mercado. Então, assim, eu costumo dizer que tudo que vai atuar no seu core, no core da sua empresa, a gente deveria pensar se não vale a pena você fazer dentro de casa, com cientistas, engenheiros e desenvolvedores, né? Cientistas de dados, engenheiros de dados e desenvolvedores. Porque ele maximiza o seu core e aí, provavelmente, ele é muito personalizado. Então, você vai usar esse desenvolvimento caseiro. Normalmente, é a recomendação. E para fora, assim, hoje em dia tem startup para praticamente tudo. Então, usar o advento de uma inovação aberta potencializa muito o tempo de resposta para você poder, às vezes, um projeto vai ser... Porque desenvolver em casa demora, né? Porque você tem que desenhar um projeto, tem toda a burocracia de uma companhia, ainda mais se ela for muito grande. E você pegar uma startup, às vezes você tem meio que quase que um plug and play. Então, o que eu recomendo é, quando você vai olhar seu core, refira se não vale desenvolver em casa. E se você vai desenvolver, e se não é do seu core, veja se não tem uma empresa, startup ou não, que pode atender a sua demanda. Alexandre, agora me diga uma coisa aqui. Você falou de jornada, né? Você trouxe um case da jornada do cliente, né? Vocês mapearam ali os pontos onde poderia haver uma transformação digital, né? A pergunta que eu faço para ti é o seguinte: você olha da tecnologia para ver a aplicabilidade dela para dentro da jornada, ou você faz o contrário? Você olha a jornada e entende quais são os momentos ali onde podem ser melhorada a experiência e aí vai buscar a tecnologia? Essas perguntas são muito boas, porque elas tocam em pontos principais de estudos que falam dos principais erros das companhias, né? As empresas que mais fracassam hoje em dia são as empresas que pegam a tecnologia e querem aplicar nos seus problemas. Na verdade, tem que ser o oposto, né? Assim, porque se você vai pegar a tecnologia para resolver um problema, existe essa questão, eu quero usar machine learning aqui, onde é que eu posso usar? É o contrário, né? Em geral, como é que a gente deveria... O que gera mais valor para uma empresa primeiro, você mapear aonde estão suas oportunidades. Então, se for uma empresa, desde a hora que você gera uma fatura, até a hora que ela vai para o cliente, até a hora que o cliente compra, então, passando por todos os seus processos internos e externos da sua companhia, tem um mapeamento sobre essa cadeia. E aí, em cada etapa dele, você entender qual o problema que você tem em cada etapa. Aqui na parte de contas a pagar, eu tenho um problema porque é muito manual e eu tenho que falar com muitos fornecedores. Aqui na parte do cliente, eu não consigo diversificar o meu portfólio para ele. Na parte de entrega, demora muito para entregar. E depois que você mapear todos esses problemas, você vê o seguinte, é quase como montar uma matriz, né? O que a tecnologia pode resolver de fato? E um outro eixo que é muito importante, qual que gera mais valor para você poder priorizar, né? E com que tempo? E a partir daí você meio que constrói uma matriz de priorização de tempo e valor para a companhia, onde você pode decidir qual a melhor solução utilizar. Perfeito. Acho que o Alexandre já traz aí uma consciência importantíssima, né? Porque de fato tem um vício nossa, olha essa nova tecnologia aqui, olha que legal, que fenomenal, vamos implementar. Não, pera, talvez você nem tenha
a clareza de se ela de fato vai servir para você, né? Não é porque é um fenômeno de tecnologia que ela vai te trazer algum valor na prática. Acontece muito, assim, as empresas às vezes querem pegar uma tecnologia porque está no que se chama, tá no hype, né? Está na onda ali, e vem um fornecedor, vem um parceiro, e vamos implementar, vamos testar, e às vezes você vai implementar uma coisa que não gera valor, assim. Para mim é muito importante sempre frisar a parte de valor gerado, assim. Tecnologia para que a gente chama de legalzice, é bacana você testar inovação, mas principalmente para as empresas, né, geração de receita potencial ou otimização de custo são muito importantes. Então, esses valores têm que estar pesados na balança na hora de colocar uma tecnologia nova, que chama essa parte de retorno, né? A minha próxima pergunta é ser exatamente sobre como inovar, o passo a passo para inovar na prática em vendas e marketing, mas pelo que eu entendi, você já respondeu ali com aquele frame, né, de diagnóstico de problemas existentes para gerar receita ou preservar a caixa, né, ou gerar valor, vamos colocar, geração de valor, e fazer aquela matriz de priorização baseada em geração de valor, né, e custo-benefício, talvez. Eu entendi bem, tem mais alguma coisa nesse passo a passo ou não? Sim. Explica um pouco melhor essa end-to-end aí, ponta a ponta, de como, de fato, inovar na prática em vendas e marketing, né? Então, assim, basicamente, se for colocar em passos, o primeiro passo seria você mapear essa jornada, seja interna ou externa, seja jornada do cliente ou jornada interna, que você vai entender aonde tem as oportunidades de melhorias da sua empresa ou do seu negócio, né? Então, eu vou focar na cadeia inteira, mas principalmente em vendas e marketing, tá? Depois que você mapeou, né, você vai entender qual o potencial. Se você resolver aquela situação que você mapeou, por exemplo, eu quero aumentar a quantidade de itens que meu cliente compra, por exemplo. Você vai colocar, eu também quero melhorar meu processo interno de automação de relatórios, ou quero melhorar acompanhamento de cliente, ou quero melhorar a predição de compras. Você começa a entender o que está acontecendo e fala, poxa, se eu melhorar esse indicador dentro de casa, quanto de dinheiro tem na mesa? Então, o primeiro mapeia a jornada. O segundo transforma isso em grana, né? Terceiro, você coloca, depois de transformar isso em grana, você entende o que a tecnologia resolve. A partir daí, entra o quarto passo, que é mais dentro de casa, que é o que eu vou desenvolver em casa. Lembra desse papo que a gente teve agora, né? Você olhou e fala, caramba, isso aqui é do core da empresa. Eu preciso desenvolver isso em casa. E isso aqui não é core da empresa. Então, para o que é core da empresa, é como eu vou desenvolver. Eu tenho já as pessoas que precisam fazer isso. Eu preciso contratar cientistas de dados, engenheiros, agilistas, desenvolvedores, designers para resolver isso dentro de casa. Então, eu monto essa equipe dentro de casa. E se for fora de casa? Como é que vai ser o processo para atrair esse tipo de empresa? Ela já existe, não existe, é no Brasil, é fora, para a gente poder fazer. Feito isso, tem um processo que permeia todo o processo, que é a parte de cultura da companhia, que é a educação da empresa para aceitar pequenos erros rápidos, para a gente poder corrigir e testar esse processo. E é daí que você faz, que a gente faz esse piloto de teste, é você escalar para a companhia inteira. Uhum. Perfeito. Uhum. E pegando, né, tudo isso que você já trouxe até aqui, quais são alguns exemplos de inovações em vendas e em marketing que você mais vê a necessidade de serem implantadas nas empresas? Falando genericamente, né, só para dar o tom de como, de fato, o que costuma ser essa curva na prioridade, na curva de prioridade, na matriz, que costuma estar lá em cima? Olha, costuma estar... O que tem normalmente muito valor agregado, assim? Normalmente tem um quesito de precificação, que tem muito valor agregado nas empresas, tá? Imagina o seguinte, o Brasil é um país muito diverso, né? Ele é muito grande. Tem uma diversidade cultural e de consumo muito grande também. À medida que você começa a entender, se existe possibilidade no teu mercado, por exemplo, você pode cobrar preços diferentes, em dias diferentes, em horários diferentes, para clientes diferentes. E isso, nas empresas, maximiza muito o retorno, por exemplo. Mas essa é uma matéria que ela não é simples de implementar, porque você tem que ter, que nem você comentou, né? O CRM tem que estar muito bem preparado, e você tem que ter modelos com pessoas, tem que ter cientistas de dados
para trabalhar nessa modelagem de preços dinâmicos, por exemplo. Mas esse é um potencial, por exemplo, de muita geração de valor, né? Tem um outro exemplo na ponta, para falar de cliente personalização, que é você entender a jornada de cliente. Então, eu vou entender, poxa, o cliente A, como é que é o perfil dele? A gente desenha o que a gente chama de persona, né? Quem é esse personagem? O que ele faz, o que ele come, onde ele vai, onde ele consome conteúdo, onde ele gasta dinheiro, o que ele faz. E, a partir daí, eu vejo os pontos de contato que eu posso ter com ele, para saber como é que naqueles pontos de contato eu vou começar a influenciar ele a comprar o meu produto. Tá? Ele começar a olhar mais para lá, poxa, cara, você está me perseguindo. Não só no ambiente digital, mas no ambiente físico também, porque você entende a jornada dele, entende o que ele quer. Então, às vezes, dependendo do teu perfil, é um jornal que ele lê físico, ou algum tipo de consumo que ele faz no supermercado, alguma coisa que você vai, dependendo do seu produto, que não tem nada a ver com o seu core, o cara vende pneu, e ele vai ver que, poxa, pessoas que vão mais a estádio, tem muito mais, porque usam mais carro, sei lá, você vai acabar entendendo que tem uma correlação muito grande com aquele tipo de carro que você quer vender o seu pneu, entendeu? Então, é muito importante você começar a entender um pouco dessa correlação para você poder ofertar o produto de maneira correta. Interessante. Sabe o que chamou a atenção, Alexandre e Rodrigo? Esses dois pontos, essas duas oportunidades que ele apresentou são subsistemas de gestão que exigem muitos dados, né? Muitas variáveis. Muitas variáveis precisam ser correlacionadas, né? E aí, quando você faz isso só com a mente humana, a gente tem certa limitação, né? Mesmo que a gente tenha um time inteligente e grande, né, ele é limitado. Agora, a tecnologia ela vem para, de fato, ampliar isso, a maximizar isso de fato, né? Enquanto você falava de preço, né, que maximiza receita, eu lembrei da faculdade. Em economia, em microeconomia, a gente estuda isso. Tem fórmula para isso, né? Para tu chegar no teu preço de equilíbrio, né? Ou para você entender qual é a tua elasticidade de preço que mais maximiza teu. Mas fazer um cálculo para algumas variáveis é fácil. Agora, para inúmeros produtos, para essa granularidade que o Alexandre falou, de fato a tecnologia ela vem ajudar bastante, certo, Alexandre? Super, assim, a gente antigamente usava muito Excel para fazer essas contas, porque você tinha, vou pegar o avanço das décadas, tá? Você separava o Brasil em algumas partes, etc. Lá, você tinha 4 tipos de preços diferentes. Com a quantidade de dados, lembra que eu falei no começo, naquela parte de hiperpersonalização, você pode ter até por bairro diferente o preço. Imagina isso em uma planilha de Excel, né? Que muitas empresas hoje em dia usam. O que acontece? Ela estoura. Então, você tem que usar outros recursos para fazer cálculos automáticos. Está sendo muito comum hoje nas empresas novas linguagens como Python, por exemplo, que permite se calcular de forma muito rápida uma multiplicidade de dados. E também fazer estudos de modelos de comportamento. Você fazer um modelo preditivo desses caminhos, por exemplo. Entendeu? Então, até na faculdade você vê hoje em dia a galera fazendo essa parte de modelos preditivos ou entendimento. Outro dia eu estava conversando com um conhecido meu, e ele falou que estava na faculdade de administração, mas estava tendo básico de Python, para ele poder entender porque ia otimizar muito o trabalho dele. Eu achei super fantástico ver que algumas faculdades já estão começando a ir para esse caminho. Sensacional, porque na época que eu estudei, não foi muito tempo atrás, tem 10 anos, era no quadro não mesmo ali. Não ensinavam nem Excel, né? Não, nem Excel. eu duvido que na faculdade que eu fiz, o professor, nesse momento, se eu fosse assistir uma aula de microeconomia agora, ele tá falando de Python na sala, eu duvido. Certeza que não. É um problema endêmico do país, né? Essa descasamento da demanda com o ensino, né? Inclusive, a gente vai fazer um episódio sobre isso mês que vem. Vamos gravar sobre upskilling, sobre como se manter relevante no mercado de trabalho. Já vou antecipar aqui que vai ser com o Bruno Rabin, que é um especialista no assunto. Um cara que eu, inclusive, já entrevistei em outros programas que a gente tem na The Forces Company. Um cara espetacular. Então já fica aqui o aviso e também o convite pro episódio que já está no ar, que é o episódio sobre gestão data-driven, né? Que também ficou fantástico. Perfeito, né? É verdade. É um episódio que vale muito a pena ver, que eu acho que conversa muito com isso que a gente está falando aqui com o Alexandre, né? Sem dúvida. Ô Rodrigo, mas aí me saiu uma pergunta aqui, me permita, tá? Uma vez que, Alexandre, a gente tem uma deficiência educacional, né? Fica a cargo das empresas assumir esse papel, né? De
treinar suas equipes, né? Porque, ok, é fácil você recrutar e selecionar, quer dizer, fácil não, né? Roubar do teu concorrente alguém que já faça isso, mas você tem que ter um papel de desenvolver a tua própria equipe, né? Como que as empresas, na sua experiência... Recrutar e selecionar pessoas nota 8 é super fácil, os 10 é super difícil. Super difícil. Só uma breve correção. Perfeito. Mas também tem ali a responsabilidade das próprias empresas fomentarem o aspecto educacional internamente, treinarem seus profissionais, tá? Como que você, na tua experiência como executivo disso, de transformação digital e inovação, né, organiza, né, e fomenta esse aspecto mais educacional? Esse é um ponto que bate muito, né, em todas as empresas, porque a velocidade de crescimento é, que nem vocês comentaram, né, desproporcional à capacitação que a gente tem nas empresas. De maneira geral, a gente tem que se adaptar, trocar a roda do carro, um carro andando, né, como a gente costuma falar, né. E tem muitas iniciativas legais que estão surgindo nas companhias, porque elas viram, pelo menos uma parte delas já viu, que ela precisa, de alguma forma, conceder esse tipo de informação, né. E eu pego aqui dentro de casa, por exemplo, a gente tem iniciativas que você consegue aprender a sua jornada de forma personalizada. Então, você fala assim, eu quero seguir uma carreira de desenvolvedor, ou então eu quero uma carreira de analytics, eu quero uma carreira de price, eu quero seguir na carreira. Você entra num sistema e ele vai avaliar o teu perfil, ele vai te sugerir conteúdos para você consumir, tipo um Netflix da vida. Você começa a fazer cursos dentro da própria empresa para você poder aprender, aderente à sua jornada, porque antigamente também você tinha um efeito que todo mundo tem que fazer o mesmo treinamento. Ele quer uma carreira diferenciada. Para o Alexandre, ele quer olhar mais para marketing e vendas. O Rodrigo quer mais para logística. Então, as derivadas de conhecimento dele, né, vão ser diferentes. A parte sistêmica vão ter coisas que são iguais, que é estudo de estatística, dependendo do que você quer ser técnico, algum tipo de programação, né? Agora, o uso é diferente, então a aplicabilidade é diferente. E aí, as empresas começam a colocar conteúdos específicos para ajudar você nessa jornada mais personalizada também. Legal, legal. Já dando uma palhinha aqui sobre upskilling, né? O Alexandre, né? Alexandre, você falou lá no começo que uma das perguntas do Lewis ilustrava bem um dos grandes erros que se cometem, né, na inovação e na transformação, que é essa questão de não saber de amar a tecnologia, não amar resolver um problema real, né? Então olhar para o lado errado do problema, né? Além dessa questão que você trouxe, quais outros erros mais comuns que se comete na hora de realmente inovar em vendas e marketing? Sim, eu acho que é muito comum você pegar jargões da moda para querer resolver problemas. Então, squad, modelo ágil, nem sempre funcionam para a sua empresa, assim. Você tem que entender qual o problema que você quer resolver. Depois, ver se você tem a estrutura adequada para isso. Depois, ver se isso resolve com que tipo de tecnologia. Depois vem a tecnologia, depois vem a solução, né? As pessoas costumam fazer a ordem inversa. E eu sempre provoco muitas empresas que eu mentoro, e até aqui mesmo de casa, a gente fazer o contrário, né? Assim, é importante a gente entender o que a gente quer resolver, se a gente tem equipe para isso, qual tipo de equipe que a gente quer fazer, qual a tecnologia resolve, se é em casa ou fora, e tecnologia, é sempre o último estágio, né? E eu faço isso para ela ser um meio para gerar aquele valor que a gente pensou lá no começo da área, né? Perfeito. O Rodrigo, Alexandre, eu tenho uma sensação, aí por favor comente essa sensação também, se eu estou correto ou não, mas o que afasta muitas das empresas, especialmente acho que de todos os aspectos, tá? Grandes, pequenas, enfim, familiares, multis, é talvez uma sensação de que o processo de transformação digital e inovação é caro, né? Ele é necessariamente caro, né? Aí eu fico com essa sensação de que isso afasta as empresas, né? Comente essa sensação, se eu estou correto ou não, e se de fato é caro ou não. Cara, essas perguntas são muito boas, porque são as dores, de fato, das companhias, assim, que eu escuto muito nas fóruns que eu participo, assim. Ele é caro se você fizer de maneira errada, assim, se você fizer de maneira não ordenada, né? Porque como é que você... Um modelo que é uma sugestão, né, para você sempre dentro de casa, você, depois que você montou aquela matriz de valor, que a gente começou há pouco,
você vai entender e vai implementar esse projeto primeiro. Não adianta você querer virar uma empresa de ponta cabeça. Claro, existem níveis de empresa que estão em situações diferentes, obviamente. Mas supondo que a sua empresa está indo bem, né? Não precisa você pivotar, você não precisa mudar de ponta cabeça. Você quer só fazer incrementar de mudança na sua empresa. Não sai mudando tudo sem você entender o que você quer mudar. Então, normalmente, para as empresas que têm sucesso, elas fazem a matriz de valor, testam a matriz de valor, geram os primeiros projetos da matriz de valor são projetos de retorno de curto prazo. Então, quando eu implementei, por exemplo, esse processo, a gente montou 2 equipes e mapeou 2 processos, falou, olha, eu vou fazer um piloto de 3 meses e esse piloto eu vou garantir que ele vai gerar retorno desta forma. A gente definiu indicadores com o CFO da companhia e falou, olha, se ele gerar retorno em 3 meses dessa forma aqui, você permite a gente contratar uma equipe para implementar o projeto inteiro, que ia ter muito mais dinheiro na mesa, porque o projeto piloto era para uma região do Brasil. Se fosse bom, teria que implementar sistema, modelagem, etc. Tinha muito mais dinheiro envolvido. Assim foi feito. Uma equipe pequena, um recorte do Brasil, fizemos um projeto, validamos o projeto com o CFO da companhia, ele mediu o retorno e falou, cara, isso aqui tem potencial, isso tem muito dinheiro. E implementamos a primeira equipe para poder implantar aquele projeto, para todo mundo observar como é que trabalha no desenvolvimento de um projeto com transformação digital. E aí foram o segundo. Depois tinham vários na companhia rodando nesse sentido, em um trabalho constante de mudança de cultura, enquanto as pessoas acompanhavam aquele tipo de situação. Então, é muito importante também priorizar retorno de curto prazo. Perfeito. Genial, genial. Isso me faz lembrar do nosso slogan como empresa, né? Que especialistas mudam o mundo, né? Porque uma pessoa com esse nível de profundidade, né, que você traz, Alexandre, é impressionante o poder que isso gera para um negócio, né? Ao longo do tempo. Você conseguir pensar as inovações corretas e que vão mudar o jogo, né? O turning point hoje de muitos segmentos, né? Porque a gente está num momento de que as oportunidades elas estão tem muita oportunidade para você escalar em cima, né? O problema é que todo mundo quer inovar, mas pouca gente sabe inovar de fato. Então você fica uma dinheirama jogada na mesa e sem resolutividade, né? Então talvez a inovação seja uma das principais soft skills, né? Gerir a inovação seja uma das principais skills, né? De um head, né? De uma empresa hoje, né? Mas para terminar aqui essa conversa, com uma pergunta que talvez deu o tom, deu um começo, meio e fim aqui, como medir o sucesso da transformação digital? Pensando que quem for implantar iniciativas ou capitanear essas iniciativas, né? Porque você vai ter a empresa que já tem um orçamento pré-definido, eventualmente para a área, para testar softwares, para sistematizar processos, etc. e tal. Você vai ter áreas que você vai ter como é que eu poderia dizer? Você vai ter o herói ali, que é a pessoa que vai bater no peito e vai falar, temos que fazer e eu compro isso e eu sou responsável por fazer. Em ambos os casos, como que essas pessoas podem medir o sucesso da inovação e da transformação para se defender de críticas ou aumentar orçamentos, né? Primeiro, vou pegar o ganchinho no final, se me permitir, da sua fala anterior, falando sobre fazer um monte de coisa, né? Depois que você entende o potencial do negócio, né? Dessas tecnologias novas, como é que você utiliza tudo, é uma decisão muito mais do que você não fazer do que você vai fazer, porque aparece tanta oportunidade que nem você colocou, e é muito mais uma decisão de exclusão, né, de priorização nesse caso, né, não vou fazer agora, do que fazer tudo, porque dá vontade, depois que dá o primeiro projeto certo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, agora já. E é importante essa priorização. A gente está se identificando aqui, né, Rodrigo? É isso. Ano passado muito. Foi um pouco assim, a gente jogou dinheiro para cima, inovação aqui. Né? Queria fazer tudo. Desculpa. E assim, essa parte de engajamento, de você poder medir, ela é super importante. Assim, acho que o aprendizado que eu tenho, assim, de repente tem outros aprendizados bacanas que a audiência vai trazer para a gente aí, que é uma dica super bacana também. Eu vejo vídeos até aproveitar, assim, super qualidade, assim, sou fã do canal, assim, acho que tem sempre coisa boa aqui, uma galera de super alta qualidade, vocês conduzem super bem os papos, me deixam super à vontade aqui estar aqui.
Mas voltando no ponto, assim, a gente quando senta nessa conversa, assim, de medir, tem alguns pontos fundamentais na minha visão, com a minha experiência, pelo menos. Um deles, assim, não pode ser a luta de uma área ou de uma pessoa. Se você faz isso, você está fadado ao fracasso, porque tem muitas coisas envolvidas. Normalmente você depende de outras áreas para fazer o seu processo. Tem uma questão de ego envolvida muito grande. Então, o processo de transformação que eu vejo que dá sucesso é aquele que envolve as áreas que vão executar. Mais do que envolver, dá protagonismo para elas. Né? Quem está conduzindo essa liderança tem que permitir que as áreas que vão ter contato com a transformação digital, elas apresentem, elas viabilizem, elas façam, e você é apenas um maestro. Você não é o ator principal. Você tem que aprender a andar como o diretor de uma peça de teatro, mas você não está atuando no palco. Então, palco, se você quer palco, não é esse papel que você tem que ter. Então, a primeira coisa é você tem que ter aliança de dar protagonismo para elas. Tem que tirar um pouco a água da frente. O segundo passo é envolvê-las desde a resolução, desde o mapeamento do problema. As áreas que vão se trabalhar nesse processo, elas têm que ser envolvidas desde o comecinho do problema. Você está identificando, mapeando, gerando valor. Por quê? Porque na hora de defender, ela sabe como é que foi feita. Por curiosidade, eu estava fazendo isso aqui na companhia antes de vir para cá agora. A gente estava desenvolvendo o delivery do futuro e a gente está movendo várias áreas da companhia. Porque lá na frente, quando começarem a surgir soluções que a gente está desenhando aqui agora na sala, todo mundo vai ser envolvido. E todo mundo criou. E ele pode falar, cara, essa ideia foi eu que dei, eu estou implementando. Ele vai apresentar uma ideia. Quem que é ele? É uma área que não é área de delivery, é uma área de operações, por exemplo, para fazer isso. Uma área que desenhou isso. Então, tem que dar. E o terceiro ponto a hora que você cria esses grupos, né, ele tem que participar desde o começo. E o terceiro ponto, para mim, para finalizar de forma sucinta, ter KPIs claros de mensuração, validados com uma área financeira, validados com alguém que é isento do processo. Então, assinar um contrato. Toda vez que eu começo um projeto, tem que ter um KPI de contrato. Como você mede sucesso dessa operação? Algumas são mais óbvias, outras você tem que fazer uma sensibilidade se está certo ou não. Né? E você tem que ir medindo com touch points. Então, esses 3 passos, eu acho que ajudam a atravessar de maneira menos turbulenta esse começo da transformação digital. Genial, genial. Fantástico. Olha, sensacional essa conversa, né, Leus? Queria te agradecer demais aqui pelo teu tempo, Alexandre. Eu sei que você está numa correria grande aí, Burger King, começo de ano. Imagina a loucura que não deve estar, né, de reunião e compromisso. Então, muito obrigado mesmo por dedicar esse tempo aí para bater esse papo com a gente. Adorei a conversa. Por mim, a gente ficava mais 1 hora aqui, talvez... Sem dúvida. Talvez qual é o nível da assertividade da comunicação do Alexandre, talvez mais 1 hora a gente resolveu todos os problemas de inovação aqui. Porque a capacidade de síntese e clareza que você traz para as questões que você aborda é impressionante. Dá para ver que você é um profundo especialista, de fato, no assunto. Então... inclusive, se você quiser dar consultoria pra gente aqui nas tuas horas livres, fica... Ele vai falar pra gente se inscrever lá na Endeavor, né? Exatamente. Então, eu queria te agradecer aqui, Alexandre, em nome de todas as pessoas que estão acompanhando, né? Infelizmente, chegamos ao final aqui desse episódio tão bacana. Antes de fazer a palavra de encerramento, queria devolver a palavra aqui pro próprio Alexandre, caso tenha esquecido alguma coisa ou queira passar algum recado, enfim. Fazer o nosso encerramento aqui. Últimas palavras, é isso? Últimas palavras do episódio, porque eu espero te ver de novo em outros episódios aqui. Né? Vai ser um prazer. Primeiro, agradecer a vocês, assim, sensacional, assim, esse bate-papo, você falou que era um bate-papo desde o começo, e foi um bate-papo, né, assim, me senti muito à vontade aqui, agradecer esse convite, segundo, parabenizar, falei ainda agora, assim, repito, né, assim, essa preocupação de vocês com essa qualidade que agrega valor, diz muito sobre a empresa, né? Então, agradecer essa preocupação que vocês têm de trazer materiais de conteúdo para a gente aqui. Em terceiro lugar, agradecer a audiência também, né? Muito bacana ter você aqui, assistindo até o final e participando com a gente. Espero poder participar em mais eventos também. E muito obrigado. Sem dúvida, já está feito o convite aqui.
vamos sem dúvida voltar nesse assunto tão importante e contar com esse teu know-how, né, Lewis? Sem dúvida. Muito bem, chegamos ao final de mais esse episódio. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilha. E se você está com urgência em fechar vagas de vendas e marketing de base da pirâmide na sua empresa, não deixa de conhecer o Sales Jobs, salesjobs.com.br, que é a HR Tech da The For Sales Company, que está revolucionando a forma que grandes empresas contratam base de pirâmide. Por hoje é isso, um abraço para o Alexandre, para você, Lewis, para todos e todas que estão até aqui, e nos vemos no próximo Raise the Bar. Até lá!